Olá, que bom ter você aqui de novo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline de Rosa, eu sou a mãe do Gabriel, de 13 meses, e tô grávida de novo, de 8 meses. Nós moramos aqui em Nova York e usamos esse canal no YouTube para compartilhar um pouquinho da nossa vida com vocês e trocar ideias e experiências sobre a maternidade e qualquer outro assunto interessante. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre como é o acompanhamento pré-natal e o parto aqui na cidade de Nova York. Eu vim com uma ideia um pouco diferente do que é a realidade. Lá no Brasil, todo mundo sabe que poucas pessoas fazem parto normal e conseguir um parto normal é bem complicado por causa do sistema e tudo mais. Então, quando eu engravidei aqui, eu engravidei do Gabriel um mês depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu achei que assim, todo mundo fazia parto normal, que cesárea era tipo um crime. Então eu comecei a pesquisar, ler sobre parto normal para desmistificar, porque como uma boa brasileira eu morria de medo de ter um parto normal. E me preparar para essa experiência. Conforme eu fui lendo, estudando e aprendendo, eu fui me encantando por esse universo. E por isso eu criei até um Instagram para dividir tudo que eu estava aprendendo, as minhas descobertas, que eu estava muito feliz, super animada. Só que infelizmente as coisas não saíram como eu planejei na gravidez do Gabriel. E eu descobri também que as coisas não eram bem como eu imaginava que seriam. Primeiro, não é todo mundo que faz parto normal aqui. Pelo contrário, se você chegar para o seu obstetra e falar, olha, eu não quero parto normal de jeito nenhum, eu quero uma cesárea, a maioria vai fazer a sua cesárea. Então não é bem que é uma regra absoluta. Além disso, aqui o sistema também é um pouco corrompido em relação à cesárea. Muitos médicos preferem e gostam de fazer cesárea aqui também. Inclusive, a taxa de parto cesárea aqui na cidade de Nova York é de 33%, a última vez que eu vi. Então, é uma taxa relativamente alta. Se você considerar em comparação com alguns países da Europa e Austrália, que a taxa é bem mais baixa que isso, acho que é menos de 20%. Então, bastante gente faz cesárea e você tem que estar muito esperto para não cair nessas armadilhas todas que estão por aí, se você realmente quiser um parto normal. O Gabriel nasceu de cesárea. Infelizmente, apesar de todo o meu preparo, de todo o meu estudo, do meu desejo, de eu ter conversado 1000 vezes com a minha médica sobre isso, eu caí na besteira de pegar uma obstetra brasileira, que hoje eu me arrependo, e não ter perguntado e nem ter analisado as taxas de cesárea dela, que são altíssimas. Eu só vi a descobrir depois. Mais 50% dos partos que a equipe dela faz são cesárea. E o motivo pelo qual a gente fez uma cesárea foi porque o Gabriel ficou sentado, que aqui chama bridge position. Ele ficou com a cabecinha o tempo inteiro aqui, ó, perto dos meus seios, e com o bumbum para baixo. Praticamente nenhum hospital aqui faz parto de bebê sentado, apesar de eu ter lido que é possível sim fazer parto pélvico, que é quando sai as perninhas primeiro e depois a cabeça. É um parto um pouco mais difícil, talvez um pouco mais doloroso para a mãe, mas totalmente viável e possível. Eu não desisti assim que eu soube que ele estava sentado. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu fiz acupuntura por quase 2 meses, utilizando a técnica do maxobustão, que eles utilizam calor. Ela usava como se, além das agulhas, ela usava como se fosse um incenso, que ela acendia, depois apagava e aproximava aquele incenso ainda quente, aproximava o incenso de algumas áreas que poderiam influenciar essa virada do bebê, um equilíbrio do corpo e tudo mais. Fiz isso por 2 meses, Gabriel não se moveu 1 milímetro. Eu andava de 4 em casa, eu só deitava na cama com as pernas pra cima. Eu me encontrei com a Fadinha, que é uma doula super conhecida no Brasil, principalmente no Rio. Ela foi uma das primeiras doulas a praticarem essa atividade no Brasil. Ela me passou diversas dicas, eu comprei livros dela e nada adiantou. Então, por esse motivo, eu tive uma cesárea. A minha cesárea foi feita com 38 semanas e meio. A
apesar de eu ter pedido pra minha médica pra esperar o máximo possível. Se eu já teria cesárea de qualquer jeito, por que não esperar entrar em trabalho de parto, o bebê dar o sinal de que ele estava pronto para nascer, não ter risco de tirar o neném antes do pulmãozinho estar pronto e tudo mais. Mas eles acabaram, hoje eu percebo assim que eles acabaram me forçando um pouco, me mandaram para o hospital porque uma taxa de um determinado exame estava ligeiramente alterada e isso já foi motivo para fazer uma cesárea de emergência. E fiz uma cesárea com 38 semanas e meia porque eu não aguentava mais lutar contra, sabe? Eles tentaram fazer um parto prematuro com 34 para 35 semanas, eu tive que brigar com todos os médicos do hospital, enfim, uma confusão danada. Então, às 38 semanas e meia, eu conversei muito com Deus. Quando eles me mandaram para o hospital, eu já imaginava que iam querer fazer minha cesárea. E em casa eu meditei, eu conversei com a barriga, eu me despedi da barriga, eu sabia que eu só ia voltar para casa com o neném no colo e assim foi. Eu fiz tudo possível para ter uma cesárea internamente falando. Que eu não ficasse triste, que eu não ficasse magoada pelo resultado. Eu consegui, assim, eu me concentrei muito na hora da cesárea. Eu rezei muito. O do meu marido foi incrível, porque ele trouxe meu celular sem eu pedir, colocou uma música que eu amo. Eu fiquei super emocionada, ele não perguntou pra ninguém se podia, até hoje a gente não sabe se pode, ele botou o celular pertinho do meu ouvido quando ele entrou na sala. Então eu consegui ficar ouvindo aquela música, pensar no Gabriel. Então eu consegui ficar prestando atenção naquela música e viajar, esquecer que eu tava ali de uma forma passiva, que alguém estava abrindo minha barriga, cutucando lá dentro, aquela coisa horrível. E foi tudo incrível, ele nasceu super bem. A minha doula não pôde entrar na sala de parto, porque eles não permitiram, apesar da gente ter pedido pra Deus e o mundo. Mas eu fiquei feliz que logo que ele nasceu, ele ganhou uma nota boa, eu logo voltei pra sala de recuperação, foi muito rápido, uns 15 minutos, 20 no máximo, e eles me deram o Gabriel imediatamente, eu pude amamentar ele, assim, na primeira hora de vida dele, então eu fiquei muito feliz que, apesar de não ter sido como eu queria, foi um parto bem feito, foi tudo bem. Isso não significa que eu quero outra cesárea. Eu estou grávida novamente e eu continuo achando que o melhor para mim e para o bebê é vir ao mundo de uma forma natural. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Então eu procurei, pesquisei uma equipe que apoiasse isso. Claro que eu preferia ter esse parto com midwife, que são as parteiras, como se fossem parteiras. Só que aqui as midwives não aceitam plano de saúde. Então sairia muito, muito, muito caro um parto aqui. Assim, algo entre 15 e 20 mil dólares. Porque eu liguei para várias equipes de midwife e é esse o preço. Então, infelizmente, não dá. Eu tive que escolher então uma equipe de obstetra, mas uma equipe que trabalhasse num hospital que eu considero melhor do que o que eu tive. Então hoje eu tô com outra equipe que atende em outro hospital. Aqui em Nova York, eu não sei se nos Estados Unidos inteiro, mas pelo menos aqui, a equipe médica só atende em um hospital. É como se eles tivessem uma licença para trabalhar apenas ali. Então, a partir do momento que você escolhe um médico, você está automaticamente escolhendo o hospital. Não é como no Brasil, que você tem o seu ginecologista e ele vira seu obstetra, e você fala, eu gostaria tanto de parir em tal hospital. Não é aqui assim. Você não tem escolha, ele só opera, ele só trabalha ali. Então, eu estou com outra equipe, outro hospital. Eu estou muito feliz porque a minha obstetra agora é americana. As taxas dela de parto normal são altíssimas, portanto ela faz pouca cesárea. Eu fiz questão de pesquisar isso dessa vez. Fiz diversas perguntas logo na primeira consulta, ela respondeu todas, passou por todos os pontos de parto, de detalhe, por exemplo, sobre episiotomia, sobre intervenções, sobre tudo que eu queria saber, quanto tempo eu posso ficar pushing, que é ficar empurrando o neném pra fora, porque tem muitos hospitais que só dizem que você pode pushing por 2 horas. E ela respondeu tudo, foi um amor. E além disso, ela teve uma cesárea com o primeiro neném dela e um parto normal com o segundo. Então ela super me entende. Eu quero passar exatamente pelo que ela passou. Diferente da minha primeira médica. Quando eu perguntei isso pra ela logo no início, que eu tava pesquisando tudo e querendo aprender, querendo saber a posição dela, ela sempre falava assim pra mim, Aline,
você está muito adiantada, a gente só vai conversar sobre isso ó, muito lá pra frente. E não falava, ela se negava a falar. Eu ia na outra consulta e falava, mas doutora, por favor, vamos falar só sobre episiotomia. Vocês costumam cortar muito pro neném passar? Porque assim, eu não queria isso, eu queria que o rasgo fosse natural, não sei o que, se for pra acontecer. Aline, muito adiantada, vamos conversar. Resultado, nunca conversamos sobre nada do que eu queria e eu acabei tendo uma cesárea. Enfim, então a dica aí é: pergunte tudo pro seu médico, pesquise, se informe sobre o que você quer, sobre o que você acha melhor pra você, pro seu corpo, pro seu neném, e pergunta pro médico. Se o médico vier com esse papo de não querer responder, suspeite, bote as suas barbinhas de molho, porque o médico bom vai passar com você passo a passo, independente da etapa de gestação que você tá. Então hoje é isso, a gente vai tentar um VBAC, que aqui chama Vaginal Birth After C-Section, que é um parto normal após uma cesárea. A distância entre um parto e outro será de 16 meses. E essa distância depende da equipe médica, não é uma regra. Como eu liguei para várias equipes de médicos e midwives, eu sei que cada um pede uma distância. Então é uma questão de conforto médico. Essa minha equipe pedia 18 meses, no mínimo. Mas aceitaram aceitaram a minha situação sendo um pouquinho menos, porque falaram que a minha cesárea anterior não foi uma cesárea de risco. Eu tive uma cesárea simplesmente porque o bebê não encaixou. Então eu não sou considerada uma paciente de risco, eu não tive nenhuma complicação de saúde para ter tido a cesárea. Então eu tô super confiante que dessa vez a gente vai conseguir. Esses médicos me acalmaram, disseram que se por acaso o bebê não virar, eles tentam a manobra de virar o bebê manualmente, antes do parto, e que a taxa de sucesso deles é de 70%, eles fazem bastante isso, e vários hospitais fazem, eu conheço várias pessoas que fizeram e deu certo. A minha equipe anterior não fazia, enfim. Então eu tô super confiante que dessa vez eu vou conseguir meu parto normal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, que eu pulei, porque eu falo demais e às vezes esqueço, bota aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. E muito obrigada por terem vindo de novo vir checar a gente aqui no canal do YouTube. Um beijo!